Olá, seja bem-vindo ao canal Lucas Assunção aqui pelo YouTube. Eu tenho uma boa notícia para você. Nesse momento, eu estou dando início a uma nova série de estudos da Palavra de Deus chamada Trombetas Fora do Tom, dando a trombeta ao sonido certo. E você é o meu convidado especial. E eu posso dizer com toda certeza que essa série está imperdível. E eu tenho certeza que Deus vai abençoar grandemente a sua vida. Antes de irmos para o estudo de hoje, eu tenho dois recados especiais. Eu quero agradecer você que já é inscrito no canal Lucas Assunção. Muito obrigado mesmo pelo seu apoio. E você que ainda não é inscrito aqui no canal Lucas Assunção, eu te convido a se inscrever e apoiar esse ministério que tem um compromisso muito sério de compartilhar mensagens de fé e esperança da Palavra de Deus com você. Vamos orar para a gente ir para o estudo de hoje, pedindo sabedoria a Deus? Oremos então. Senhor Deus, neste momento estamos dando início à nova série de estudos da Tua Palavra. Portanto, eu peço sabedoria dos altos céus, peço que o Deus Espírito Santo ilumine a minha mente e a mente de quem está acompanhando esse estudo comigo, e nos ajude, Senhor, a não sermos apenas ouvintes, mas sim praticantes da Tua Palavra, Senhor. A Tua Palavra nos garante que, ao Te conhecermos, ao conhecer as verdades da Tua Palavra, nós somos libertos. Então, por favor, Senhor, nos libertes do pecado, da justiça, do juízo, do mal, dos vícios e do engano também. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Você já viu o tema de hoje, trombeta fora do tom no céu. Então, como o tema já diz, trombeta fora do tom no céu, quem foi que tocou a primeira trombeta fora do tom no céu? Você sabe? Se você não sabe, você vai aprender agora. Então, se você tiver uma Bíblia aí perto de você, já pegue ela. Se não tiver, acompanhe a leitura comigo. Ezequiel, capítulo 28, versículo 14 até o 17, diz assim: Você era um querubim da guarda que foi ungido, eu estabeleci. Você permanecia no Monte Santo de Deus e andava no meio das pedras brilhantes. Você era perfeito nos seus caminhos, desde o dia em que foi criado até que se achou iniquidade em você. Na multiplicação do seu comércio, você se encheu de violência e pecou. Por isso, ó querubim da guarda, eu o profanei e lancei fora do monte de Deus. Eu o expulsei do meio das pedras brilhantes. Você ficou orgulhoso por causa da sua formosura. Corrompeu a sua sabedoria por causa do seu resplendor. Por isso eu o lancei por terra, eu o coloquei diante dos reis para que o contemplem. Antes de nós entendermos melhor essa passagem, eu gostaria de comentar que essa passagem também, primeiramente, ela tem uma aplicação histórica especificamente no passado. Mas ela tem uma segunda aplicação, que vai ser a explicação que eu vou dar agora. Aqui fala do querubim da guarda ungida. Quem era esse querubim? Querubim é um anjo. E quem era esse anjo? Aqui fala que esse anjo era perfeito nos seus caminhos, até que se achou iniquidade nele. Ele se encheu de violência e pecou. Iniquidade na Bíblia é pecado, e aqui fala que ele pecou. Pecado na Bíblia é transgressão da lei, transgressão da palavra de Deus, desobediência da palavra de Deus. Mas que anjo que desobedeceu a palavra de Deus? Aqui fala que por causa da sua formosura, ele se tornou orgulhoso. Aqui está falando de Lúcifer, um anjo de luz que foi criado por Deus, mas que se tornou Satanás. Para a gente entender melhor como que foi essa queda de Lúcifer, como que ele se corrompeu, eu quero ler com você agora Isaías capítulo 14, versículo 12 até o 14, que diz assim: Veja como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Veja como você foi lançado por terra, você que debilitava as nações. Você pensava assim. Quem pensava assim? Esse anjo de luz, esse querubim, Lúcifer. Subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas e me assentarei no monte da congregação, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo.
Assim como o texto anterior de Ezequiel, aqui em Isaías também tem uma aplicação histórica especificamente no passado. Mas uma segunda aplicação também é dada para Lúcifer, porque aqui fala que serei semelhante ao Altíssimo. Quem que queria ser igual a Deus? Quem que desejava ser adorado como Deus? Lúcifer. Foi esse tipo de sentimento que ele alimentou no seu coração. Inveja, orgulho, cobiça. Agora eu te pergunto, Lúcifer foi criado por Deus, uma criatura. Pode uma criatura ser adorado como Deus, que é o Criador? Só Deus é digno de toda a adoração. E Lúcifer queria algo que não pode, que não tem como uma criatura ser adorada. E aqui a gente percebe que também fala que ele era um querubim da guarda ungida em Ezequiel, ou seja, um anjo importante, alguém que tinha uma alta posição. Aqui fala que por causa da sua formosura, da sua beleza, ele se orgulhou. E eu quero ler outro texto ainda com você, em Apocalipse capítulo 12, versículo 7 até o 9, que diz assim: Então estourou a guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão e os seus anjos lutaram, mas não conseguiram sair vitoriosos e não havia mais lugar para eles no céu. E foi expulso o dragão, aliás, o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Aqui no texto de Apocalipse revela que estourou, que houve uma guerra, um grande conflito no céu entre Miguel, que é Jesus em batalha, e também o dragão. E aqui revela quem é esse dragão. A antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que é Lúcifer que se tornou Satanás. Houve uma guerra entre eles no céu, só que Satanás e os seus anjos, os anjos que Satanás conseguiu enganar, colocando em xeque a questão do caráter de Deus, colocando dúvida no coração dos anjos, espalhando dúvidas sobre realmente se Deus é amor, se realmente o livre-arbítrio procede, se o livre-arbítrio não seria uma farsa, porque Satanás acusou Deus de obrigar as suas criaturas a servirem ele. Mas não é que Deus obriga, é porque não tem vida, de acordo com a Bíblia, a parte de Deus. Deus é a fonte da vida. Não há vida fora de Deus. Mas Lúcifer, ele se achava acima da lei de Deus, melhor do que a lei de Deus, para ter que se submeter. Então ele espalhou ali a dúvida sobre o caráter de Deus, que fez com que alguns anjos também fossem enganados. E esses anjos que foram enganados foram expulsos do céu junto com Lúcifer. A Bíblia fala no livro de Apocalipse que uma terça parte dos anjos foram expulsos com Satanás do céu. E talvez você pode se perguntar assim, talvez alguém tenha essa dúvida, por que que Deus não destruiu Lúcifer no céu e colocou um ponto final, já logo no início? Cortou o mal pela raiz. Realmente, Deus poderia fazer isso. Deus tem poder suficiente para ter destruído Lúcifer tranquilamente. Inclusive, um estudioso ele diz que se Deus fosse lutar contra Lúcifer com os poderes de Deus, não haveria luta, seria uma desigualdade infinita. Porque não tem como uma criatura poder enfrentar o seu Criador, sendo Deus todo-poderoso e eterno, onipotente, onisciente, onipresente. Mas Deus escolheu vencer Satanás com o seu caráter. Por isso Deus permitiu o desenrolar desse grande conflito. Mas isso ainda não responde à pergunta. Mas reflita comigo. Se Deus ele operasse justiça e destruísse Satanás naquele momento que ele se rebelou no céu, a dúvida não iria ser sanada no coração dos anjos, porque eles iriam ficar com essa dúvida para sempre. Então o que Lúcifer disse é verdade. Todo aquele que se levanta contra Deus, Deus vai lá e destrói. Então Deus permitiu, através do tempo, o desenrolar desse grande conflito, para que fique claro
o verdadeiro caráter do inimigo de Deus e o verdadeiro caráter de Deus que foi acusado por Lúcifer que se tornou Satanás. Eu quero passar aí um exercício para você. Se você puder, assim que der, leia a parábola do trigo e do joio. Eu não recordo aqui de cabeça, está nos evangelhos, mas só pesquisar no Google onde está a parábola do trigo e do joio, que ali fala sobre a origem do mal. Porque ali está falando do trigo e do joio, fala que o agricultor, fala isso que eu acabei de falar também, o agricultor ele não arranca o joio antes da colheita, antes do grão amadurecer, porque ele pode correr o risco de arrancar trigo no lugar do joio, porque os dois são muito parecidos, muito parecidos. Então, nesse momento aqui, para finalizar o estudo de hoje, a gente percebe que a primeira trombeta fora do tom foi tocada no céu, para a surpresa de muitos. A primeira guerra que ocorreu no universo foi no céu, entre um anjo rebelde que se rebelou contra Deus, entre Lúcifer e Jesus, e ele foi expulso do céu. E a gente aprende que ele foi o primeiro a tocar a trombeta fora do tom. Mas o que é trombeta fora do tom? Você vai entender melhor no decorrer dessa série de estudos que trombeta fora do tom é uma mensagem que se opõe à palavra de Deus, que coloca em dúvida, em xeque, o caráter de Deus. E no próximo estudo, Trombeta Fora do Tom na Terra, nós vamos aprender que, através da morte de Jesus, Satanás foi derrotado e ali o caráter de Satanás foi revelado. E o caráter de Deus também foi esclarecido e revelado, que Deus é amor e justiça também. Vamos orar para finalizar o estudo de hoje? Oremos. Senhor, muito obrigado por nos ajudar a entender na Tua palavra o verdadeiro caráter do inimigo do Senhor, que Ele colocou dúvida no coração dos anjos para eles poderem pecar contra o Senhor assim como Ele pecou. Mas muito obrigado porque a Tua palavra é a verdade e nos revela toda a verdade sobre o que realmente aconteceu, Senhor. Nos ajude a não sermos enganados pelos agentes do inimigo e pelos ensinamentos igual de Satanás, com trombetas fora do tom, mensagens com ensinamentos errados, mensagens que contradizem a Tua palavra, Senhor. Eu que eu te peço e te agradeço, e o Senhor abençoe essa pessoa que está estudando a Tua palavra comigo, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo encontro.